Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Estamos aqui de novo, dando continuidade ao nosso projeto Gabaritando Legislação. E estamos falando de uma lei extremamente importante, né? Estamos tratando da LEP, Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal. Estamos no miolo da lei, e esse miolo da lei, ele traz um monte de detalhezinhos que a gente precisa tomar um grande cuidado, tá? Porque existem figuras ali, detalhes que a banca vai se aproveitar de vocês, porque ela acredita que os senhores não vão dar bola, certo? A banca subestima o candidato. E nessa de subestimar, às vezes ela acaba acertando, né? O candidato realmente cai, ele acha que não é importante e isso acaba prejudicando. Mas vamos para o nosso bloco número 20, então, agora, né? Agora é o bloco 20. Bloco 20, meus amigos, que fala dos estabelecimentos penais. Vejam que a gente já falou muita coisa sobre estabelecimentos penais. Muita coisa. Mas a gente não falou de forma específica. Nós falamos dos estabelecimentos penais de forma genérica. Agora é hora de especificar. Vamos lá então, venham comigo. Vejam que o título é novo agora, né? Título 4 dos estabelecimentos penais. O que vem sempre abaixo do título? Um capítulo. E aí vem as regras gerais, as disposições gerais. Bom, nós vamos ter o artigo 82, que mostra quem é o merecedor, certo? Que mostra quem é o merecedor dos estabelecimentos penais. Certo? Mostra quem é o merecedor. Então vai dizer aqui que os estabelecimentos penais destinam-se primeiro ao condenado, que vocês já sabem quem é, aquele que foi condenado com trânsito em julgado, ao submetido à medida de segurança, ou seja, que é o inimputável, que foi absolvido, mas tem uma doença mental, então é importante observá-lo pela sua periculosidade. Logo, eu posso dizer para vocês que um hospital psiquiátrico é um estabelecimento penal. Concordam comigo? Ao preso provisório, está aqui, e ao egresso, porque vocês têm que lembrar que o egresso ele pode ficar, né, por 2 meses, certo? E pode ser prorrogável por mais 2 meses, desde que se esforce para conseguir um emprego. Esse lugar em que ele estará é um estabelecimento penal também, certo? Então, todas essas pessoas aqui, elas estão submetidas a um estabelecimento penal. Mas, e o indivíduo submetido ao livramento condicional, por exemplo? Não dá para esquecer que ele é um condenado. Certo? Então, pessoal, ele teria em tese um estabelecimento penal para ele? Não. Por quê? Porque o cara que está em livramento condicional, ele está solto. Ele está solto. Ele não precisa ir para um estabelecimento penal. Mas e quem está em regime aberto? Bom, aí ele tem o albergue. O albergue é um estabelecimento penal. Uma colônia agrícola industrial é um estabelecimento penal. Uma penitenciária de alta ou média segurança é um estabelecimento penal. Parágrafo 1º. A mulher
E quando fala que a mulher não importa a idade, basta ser mulher, talvez ainda vai se discutir a questão do transgênero, mas isso é uma discussão que não nos cabe agora. A mulher e o maior de 60 anos. Vejam que aqui não fala o sujeito com idade igual a 60 anos. Sabem por quê, pessoal? Porque não existe pessoa com idade igual a 60 anos. Como diria Cazuza, o tempo não para. No dia do teu aniversário, tu já tem mais de 60 anos. O tempo se divide em anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Então, no dia do teu aniversário, tu já vai ter segundos mais, tu já tem mais de 60 anos. Então, dizer idade igual ou maior a 60 é um absurdo, porque ninguém tem idade igual a 60 anos. A idade sempre é maior de 60 anos. Então, se o sujeito tem 60, ele vai ficar separado. Assim como a mulher. Serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Isso é o que, pessoal? O nome disso é isonomia. Tratar os desiguais com desigualdade, para manter o equilíbrio, certo? Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico, ou seja, aqui está todo o estabelecimento penal, poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. E aqui, por exemplo, para os idosos. Pronto. Pode acontecer. Certo? Desde que preenchido o requisito do parágrafo 1º. Artigo 83. O estabelecimento penal, sempre de forma genérica, vejam que a banca aqui não fala em penitenciária, em albergue, em colônia, em cadeia pública, ela não fala nada disso. Ela fala sempre, por enquanto, no âmbito genérico. Ela fala o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, olha a palavrinha, deverá, pessoal, olha a palavrinha, deverá, não é poderá que está ali. O que está ali é um deverá, certo? Deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência. Lá o começo dos nossos blocos, não é? Começo dos nossos blocos. 1, educação. 2, trabalho. 3, recreação. 4, prática esportiva. Isso não é alternativo, isso é cumulativo. A lei exige que o estabelecimento penal tenha essas atribuições, certo? Na prática não é bem assim. Nem todo presídio, por exemplo, dispõe de trabalho para todo mundo. Mas tem trabalho para quem puder trabalhar, quem teve a oportunidade. Parágrafo 1º. Olha a palavrinha, haverá. Haverá. Não é poderá, é haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. É verdade, né, pessoal? Estudantes de direito, por exemplo, ou de sociologia, por exemplo, eles podem fazer estágio nos presídios.
certo? Eles podem estagiar nos presídios, estagiar nas colônias, nos albergues, nas penitenciárias, certo? Isso aí vai ter lugar para eles, até porque faz parte, né, da grade curricular o estudo. Quem na faculdade de Direito, por exemplo, nunca foi visitar uma penitenciária, nunca foi visitar um presídio? Isso aí é normal. Então, vai ter estágio para os estudantes universitários. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres... Agora a gente chegou no 83, parágrafo 2º. Serão dotados de berçário. Por que dotados de berçário, amigos? Porque nós podemos ter mulheres com filhos, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Cuidem essa parte aqui. No mínimo até 6 meses de idade. Na prova vai vir no máximo, é ridículo, não tem cabimento, mas vai estar errado. No mínimo até 1 ano, é ridículo, vai estar errado, certo? Vai vir até 3 meses, vai estar errado. É no mínimo até 6 meses de idade, ela tem direito a amamentar e tem direito a ter um berçário. Certo? Nesses estabelecimentos penais que são dedicados às mulheres. Lembrando que elas têm direito a alojamento próprio. Vejam que tudo isso são disposições gerais de estabelecimentos penais. Nós não estamos falando de um estabelecimento específico ainda. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir, ou seja, nós temos aqui uma obrigatoriedade, uma norma impositiva. Curiosidade, tudo que tem deverão e os órgãos da execução não observarem, eles têm que relatar e enviar no relatório mensalmente ao juiz de execução, né? Certo? Porque é função deles essa função fiscalizadora. Deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. E aqui, meus amigos, cuidado. Não há exceção. Não há exceção. Podem perceber, certo? Não tem exceção. Parágrafo 4º. Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante. Ok. Não tem muito o que dizer. Haverá instalação destinada à defensoria pública. Isso aqui já caiu muito em prova, mas eu tenho muito o que dizer para vocês. É que nem aquela história, permite-se cela escura? Não, é proibido. E punições coletivas? É proibido. Aqui é a mesma coisa, certo? Aqui é a mesma coisa, tem que ter sala de aula? Tem que ter. Tem que ter instalação para a defensoria? Tem que ter. Acabou. O que está em vermelho, muita coisa aqui, muito detalhe. Os senhores cuidem, certo? Para o dia da prova de vocês. Grande slide. Bom, artigo 83A é um artigo relativamente novo, certo? Assim como o artigo 83B, também é um artigo relativamente novo, por ser artigos de 2015. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais
ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e notadamente. Execução indireta quer dizer o quê, pessoal? Atividades que não são atividades fim, são atividades meio, tá? Serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, ou seja, serviço de copa, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalação e equipamentos internos e externos. Isso tudo, pessoal, são instrumentos, certo? Que não é que o estabelecimento penal vai ter, mas ele pode ter. 2, serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Mais uma vez, a importância do trabalho do preso aqui, né? Mais uma vez, a importância do trabalho do preso, como a gente já conversou em outras oportunidades. Mais uma vez aqui. Parágrafo 1º. A execução indireta, que é essas atividades, será realizada sob supervisão e fiscalização de quem? Do poder público. O legislador não estabeleceu quem aqui, se é juiz de execução, se é diretor de penitenciária, não estabeleceu. Logo, geralmente sobra para o agente penitenciário. Parágrafo 2º. Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais e equipamentos, máquinas e profissionais. Difícil que caia esse parágrafo 2º na prova. Muito difícil. O 83B é importante. Esse a gente tem que cuidar. Certo? São indelegáveis. O que isso quer dizer? Não é possível transferir. Indelegável é isso. Não é possível transferir. São indelegáveis as funções de direção, conduzir, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia. Certo? Cuidem com isso. São indelegáveis. Se na tua prova dizer que pode delegar, pode atribuir, ou seja, que seriam privativas e não exclusivas, vai estar errado. Cuidem com esse ponto. E, notadamente, classificação de condenados. A gente já sabe quem classifica os condenados. Aplicação das sanções disciplinares. Diretor do presídio, RDD, juiz de execução. Controle de rebeliões. Transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais, como, por exemplo, a SUSEP, certo? Cuidem isso, cuidem o que está em vermelho aqui. Esse slide é um slide muito interessante, certo? Eu não duvidaria desse artigo 83B cair numa prova, cair numa questão de prova. Marquem com muito carinho. Artigo 84. O artigo 84 ele começa falando do preso provisório. É aquele preso que ainda não foi condenado, né? Ele está preso por necessidade. Ele está preso porque solto vai coagir testemunhas, destruir provas, vai tentar fugir, tentou conseguir um passaporte e por aí vai. Ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Isso já caiu em prova? Isso já caiu muito em prova. Isso já caiu demais em prova. Isso já caiu
extremamente mente em prova, certo? Isso aqui caiu mais do que vocês imaginam em prova. Preso provisório costuma ter a cadeia pública, o presídio central, por exemplo, aqui em Porto Alegre. E o preso definitivo costuma ir para as penitenciárias, certo? Os estabelecimentos penais se dividem assim. E aqui é um exemplo. Então ele ficará separado. Lembrando que isso aqui é uma teoria. Na prática, o que tem gente com pena vencida nos presídios é muito grande. É muito grande. Certo? Mas, na teoria, que é o que nos importa, certo? Que é a título de prova, cuidem isso. Agora existe uma ordem no parágrafo 1º. E essa ordem, ela serve para os presos provisórios, para esses caras aqui. Isso aqui tem grandes chances de cair em prova. E não cai em prova, despenca em prova. Vai cair muito em prova. Então a gente tem que saber muito bem. Eles vão ficar separados de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Os hediondos estão na Lei 8.072 de 90. Certo? Só para dar alguns exemplos. Homicídio qualificado, latrocínio, estupro, estupro de vulnerável, certo? Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, enfim, epidemia com resultado morte, extorsão mediante sequestro, certo? Uma série de infrações. Equiparados, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, certo? Também são equiparados. Genocídio entra aqui também como hediondo. Depois, a gente vem para crimes não tão graves quanto os hediondos, que são os acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Por exemplo, o roubo, que é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, certo? O outro exemplo, a lesão corporal, por aí vai. Aí vem o 3. O 3 é o mais simples, né? Os acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos apontados nos incisos 1 e 2. Furto, apropriação indébita, estelionato, prática de exploração de jogos de azar e por aí vai. Essa ordem tem que ser respeitosamente obedecida, certo? Ordem tem que ser respeitosamente obedecida. Cuidado em relação a isso. Parágrafo 2º. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal, ficará em dependência separada. Isso aqui é por precaução e por privilégio. Certo? Lembrando que esse preso é o preso provisório. Depois que transitar em julgado e ele virar um condenado, certo? A dependência dele é junto com os outros. Cuidem o que está em vermelho, as chances de cair em prova são bem grandes. Agora nós estamos falando não dos presos provisórios, mas nós estamos falando dos presos condenados,
aqueles que já sofreram a sentença condenatória transitada em julgado. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Mesma coisa, crimes hediondos ou equiparados, igual. Agora, olhem, reincidentes, condenados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. O segredo está na reincidência. O preso provisório não tinha essa expressão. No preso provisório não tem reincidente. Aqui tem. Certo? Cuidem isso. Depois dos reincidentes, vêm os primários, que foram condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. É a única diferença dos provisórios para os condenados. É que nós vamos ter um intervalinho ali entre os reincidentes e os primários, desde que cometeram crimes com violência ou grave ameaça, como roubo, extorsão, certo? Cuidem isso. O 4 é igual, né? Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos 1, 2 e 3. Só tem que cuidar aqui, a reincidência. Aqui não importa, pessoal, se é reincidência específica ou se é reincidência comum. Basta ser reincidente, certo? Boa questão para cair em prova, né? Eu colocaria uma questão dessas. Parágrafo 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos, ficará segregado em local próprio. Teoria. Serve para cair em prova, certo? Sabemos que na prática não é bem assim. Isso aqui é na teoria. A única diferença, então, do bloco anterior para esse é que nós temos um intervalinho ali, certo? Temos um intervalinho ali que entra o reincidente, né? Artigo 85. Ainda das formas gerais, né, o estabelecimento penal, vejam, ele deverá, norma impositiva, obrigatoriedade, ter lotação compatível com sua estrutura e finalidade. Teoria, porque a gente sabe que os estabelecimentos penais têm o que, pessoal? Tem superlotação. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridade. Não é o Conselho Penitenciário, não é o juiz de execução, não é o Conselho Penitenciário Nacional, é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Até é bom botar com outra cor aqui. Atendendo a sua natureza e peculiaridade. Artigo 86. Artigo 86. As penas privativas de liberdade, reclusão, detenção, aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa, podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Vejam, pode, havendo o que, pessoal? Necessidade. Havendo necessidade.
Certo? Agora cuidem o parágrafo 1º-A. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, mas é exceção. Quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Está aqui. Porque geralmente tem que ser na própria comarca ou em local próximo, né? Para facilitar as visitas. Lembrem disso. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Liberados já passou 1 ano, egressos estão no período de 1 ano, certo? Se dediquem a obras públicas ou aproveitando terras ociosas onde nada está sendo feito ali, pode essas pessoas trabalharem, certo? Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, e esse juiz é o juiz da execução, sempre lembrem isso, a requerimento da autoridade administrativa, e essa autoridade é o diretor, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar, e aí fala tanto o preso provisório ou o condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Certo? O diretor pede ao juiz competente, o juiz competente, então, o juiz da execução vai dizer, vai para a penitenciária tal, vai para a penitenciária tal, vai para o presídio tal, vai para o presídio tal, vai para a colônia tal, vai para o albergue tal, e por aí vai. Certo? Ah, não tem lugar, mando para outro. Ok? Cuidem o que está em vermelho, pelo grau de importância que possui. Chegamos na questão. Chegamos na nossa questão. Bom, marque afirmativa o quê, meus amigos? Incorreta. É a errada. Nós vamos ter aqui 4 certas e 1 errada. Vamos lá. A. São recompensas que podem ser concedidas aos presos. Elogio e concessão de regalias. Como isso cai, né? Caiu de novo. Tá certo? Tá certo. Então não é a nossa resposta. B. Não é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependente, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Que mentira, pessoal! Se ele tem condições financeiras, nada impede de ele usar o seu médico de confiança. Nós já vimos isso. Por isso que a resposta só pode ser letra B de Brasil, como está ali. C. Constitui direito do preso a alimentação suficiente e vestuário. Sim, esses direitos ele não perde. Alguns ele vai perder. Sufrágio, de locomoção, mas integridade física, alimentação, vestuário ele não perde. D. Constitui direito do preso o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes, tá certo? Perfeito, mas dependendo da falta grave, ele pode sofrer sanção disciplinar e perder esse benefício, né? Por um tempo. E constitui do direito do preso à previdência. Sim, ele só não está sujeito aos regimes da CLT. E assim a gente fecha, certo? As regras gerais dos estabelecimentos penais. E aí, meus amigos, deixo para vocês aqui bons estudos e até a próxima aula. Fico meu muito
obrigado. Aguardo vocês para o nosso bloco 21. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.